Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do primeiro trimestre, nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é O Verdadeiro Pentecostalismo e a Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Essa lição, essa revista, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos também a lição de número 13, que é a última lição desse primeiro trimestre, que tem o título também, Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Nós temos que estar sempre voltados os nossos olhos para essa esperança, bendita esperança, que o Senhor Jesus foi e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Eu quero pedir aqui sua atenção, você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, você que é pastor, pastora, onde você estiver aí no seu convívio, se você conhece alguém que não sabe ler e não sabe escrever, eu peço para você compartilhar esse nosso vídeo, esse nosso canal aqui no YouTube, que aqui também nós passamos aqui essas aulas que são da Escola Bíblica Dominical, mas também nós temos as nossas aulas que é a alfabetização de uma forma muito simples, de uma forma falando sobre a Bíblia, e você, meu irmão, você pode nos ajudar compartilhando para essas pessoas, amém, querido? Glória a Deus. O texto dessa lição se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13, que está escrito assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus, confirmados pela história. Então a nossa esperança é confirmado aqui na palavra de Deus. Veja só, prosseguindo aqui, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria, entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Prosseguindo aqui, o objetivo geral dessa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. É voltar sempre os olhos para essa bendita esperança que é a vinda de Jesus. Olha só, queridos, os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico é afirmar que breve Jesus virá. O segundo tópico, destacar a necessidade da vigilância. O terceiro tópico, estimular a viver com fidelidade. Nós vamos aqui prosseguindo com a nossa lição. Nós vemos aqui o ponto central dessa lição, diz o comentarista, a esperança da igreja é vivida e real. Então é real a vinda de Jesus. Essa nossa esperança, ela é vivida, né? E real. Na introdução, diz o comentarista, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então, desde que Jesus retornou ao céu, essa é a esperança da igreja. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Então, quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a vinda de Jesus. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade à palavra de Deus, né? O primeiro tópico, diz o comentarista, breve o Senhor virá. Nós vemos aqui a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos
a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. O primeiro subtópico, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Veja só, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Quer dizer que todo mundo tem essa unanimidade, entendemos, mas não sabemos como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, olha só, o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, e a vinda de Jesus em glória, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, aonde, eles estavam ali reunidos quando Jesus foi assunto ao céu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Segundo subtópico, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Então Jesus aqui, ele faz essa promessa. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Está entendendo? Que parece que os discípulos não tinham muito ainda conhecimento exata, compreensão de como que é essa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos. Eles fazem aqui uma pergunta para Jesus. Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Olha só, Atos capítulo 1, versículo 6. Talvez eu estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Olha só, estava pensando no reino que é físico, de político ali, e não era disso que Jesus estava falando. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai. E está fora do radar humano, quer dizer, Mateus capítulo 24, versículo 36 e Marcos 13, 32. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui, Jesus está falando para eles que não convém eles saber, esse dia da vinda. Por isso é que eles tinham que estar vigilantes. Porque ele estava pensando que Jesus ia vir e apossar ali do reino de Israel e ser o rei ali de Israel, mas Jesus fala aqui para eles que não, que ia ser, ele vinha para libertar, para salvar todos ali, Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e todos até o confim da terra. O terceiro subtópico, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. O Senhor deixou os sinais, para a gente observar. Pregamos por todas as partes que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Então, a gente vê vários sinais que nós estamos vendo acontecendo, e se a gente for ler toda ali o Evangelho, você vai ver ali os sinais que Jesus disse, que ia ter guerra, ia ter peste, ia ter fome, ia ter discórdia. Então nós estamos vendo isso aí que está se aproximando, Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32 e Atos, capítulo 2,
versículo 16 ao 21, que a partir do avivamento da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. Lucas, capítulo 21, 29 a 31, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, como Estado soberano. Nós vemos aqui que Israel, então, passou a ser o seu próprio Estado, né? Olha só. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Então, isso é uma certeza, né? A vinda de Jesus. Prosseguindo o segundo tópico, a necessidade de vigilância. Nós temos necessidade de vigilância, amém, queridos? A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar e o estado de quem, né, permanece alerta e de quem procede com precaução para não correr risco. Então esse ato aqui de vigilância é da pessoa permanecer e alerta, estar sempre, né, em vigilância, né, com precauções. O ato de vigilância, né, é daquela pessoa que se permanece alerta, né, vigilante. Jesus deixa a parábola ali daquele moço que saiu e deixou seu caseiro ali no seu sítio, e aí aquele moço ficou vigilando e para quando o seu senhor chegar, né, está aguardando. Então essa precaução, né, de aquele caseiro, aquele trabalhador ali, não sair e deixar a casa só, e quando seu senhor chegar, cadê o moço que eu deixei aqui cuidando da minha casa? Então Jesus deixa muitas parábolas, né, falando sobre a vigilância. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastar de Jesus e guardar a bendita esperança. Então, amados, nós temos que permanecer na fé, aguardando a vinda de Jesus. Nós não podemos afastar de Jesus. Então, essa é a nossa mensagem, essa é a minha pregação. Não deixe Jesus, amém? Primeiro subtópico é a exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus, capítulo 24, versículo 44. Então aqui ele manda estar sempre vigiando, né? Porque se você soubesse a hora que vinha, né, você ia deixar para se preparar na última hora, né? A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus, capítulo 24, o versículo 42, Mateus 25, 13, Marcos 13, 33 e Lucas 21, 36. Por quê? Como assim? Um exemplo de você que vai fazer aí uma prova, um vestibular. Por que você tem que estar estudando, está se preparando, né? É como se você estivesse vigilando, porque você está estudando, porque você não sabe o que vai cair na prova. Se você soubesse, você poderia deixar para estudar para a sua prova, para o seu vestibular, ou para a sua prova aí, do seu concurso, no último dia, né? Você pegava ali e dava passada. Mas como você não sabe as perguntas que vão cair, então você tem que estar se preparando. Mesmo assim, nós temos que estar sempre nos preparando, nos precavendo, porque nós não sabemos como que vai, que hora que vai vir, né? E essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 6, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus, capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então aqui, esses capítulos, aqui, Jesus deixa
muita ênfase para que nós estejamos atentos a essa vinda de Jesus. Segundo subtópico, os alarmes falsos. E tem também os alarmes falsos, tem muitas pessoas que pegam a palavra do Senhor e faz aí as suas heresias e leva muita gente a crer. E diz aqui, muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Olha só, teve pessoas, líderes religiosos que marcaram a data, Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Então, olha só, fizeram aqui as suas profecias, que Jesus ia vir, segunda vinda, tal data, e depois não voltou. Aí ele diz aqui que eles adiaram, essa data de novo, e aí não voltou, aí Jesus também não voltou nessa data que esses líderes profetizaram. Então, queridos, não podemos profetizar da nossa vontade, porque nós temos que falar aquilo que está na palavra do Senhor. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. Atos capítulo 1, versículo 7, pois só Deus sabe o dia e a hora. Mateus capítulo 24, versículo 36, Marcos 13, 32. Então, é impossível, você querer adivinhar essa vinda de Jesus, essa data, porque isso aqui é um mistério que Deus deixou para nós. Continuando aqui, a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então a palavra de Deus é maravilhosa, uma doutrina que traz para você uma esperança, uma certeza, para que não fique nem incredulidade, que você tenha certeza que Jesus, como ele prometeu, assim ele virá. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. É preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Então, está aí, para nós não ficar voltado para esses falsos alarmes, falsos profetas. Terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Bem, queridos? Então nós vemos aqui, ele exige fidelidade do seu povo. Primeiro subtópico, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel, lealdade. Então, queridos, nós vemos aqui que a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Como é que eu vou ser fiel a Deus? Vou ser fiel na fé, porque você vai crer que Deus é o único Deus, e Jesus o seu Filho, e aí você crê só nele para a vinda que ele prometeu que vai vir. Mas como que eu não vou ser fiel? Quando eu não vou ser fiel, quando eu não creio que ele vai vir. Quando eu não creio na sua palavra. Eu não estou sendo fiel a ele, Então, os termos fidelidade, verdade, lealdade, pertencem ao mesmo campo semático na Bíblia. Seja, ó Senhor, entre nós, testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias, capítulo 42, versículo 5. Então, aqui Jeremias está falando, chamando Deus e falando, Deus, seja entre nós, testemunho da verdade e da fidelidade. A fidelidade é essa fé, que você vai ter só em Deus, só em Cristo, na palavra do Senhor, mostrando toda a boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículo 10. Nós temos que olhar para o alvo que é Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós não podemos cochear em dois pensamentos. Fidelidade é uma demonstração de fé. Então a sua fidelidade é a demonstração da sua fé. Sempre
é a fé em Cristo. Lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Segundo subtópico, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então, a verdade é um dos atributos morais de Deus, né? Porque Deus, ele é fiel. Prosseguindo, a fidelidade de Deus é grande. Lamentação, capítulo 3, versículo 23, e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é a firmeza. Salmo, capítulo 36, versículo 5, Salmo 89 e versículo 2. Porque assim como ele cumpriu, né, que ia vir o Salvador e veio, né, Jesus, nós sabemos da história, e aí, assim como ele prometeu que ele vinha, ele veio, o Salvador, e assim também a segunda vinda de Jesus também não podemos desconsiderar, né? Porque é fato incontestável. Ele virá, amém? Assim nós cremos, assim nós pregamos. Terceiro subtópico, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aquele cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Mateus capítulo 25, versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Quarto subtópico, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então, existia, né, um espaço de tempo, né, que ele diz aqui, né, para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião. Quer dizer, se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Ele diz aqui, tempos e estações são prerrogativas de Deus. Queridos, nós sabemos que todo o tempo é de Deus, passado, presente e futuro. Então Deus, ele é o tempo. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus, que se espera achar no crente. Então, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que ele espera achar em nós, os crentes, né? Que nós, essa fidelidade nossa, é nós crer, né? Na palavra e crer no Senhor. Amém, queridos? Terminamos aqui, queridos, a lição de número 13 também, que é essa revista do primeiro trimestre. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição.